Muito boa noite aos caríssimos telespectadores, advogados, estudantes e cidadãos que nos assistem na TV Campos de Minas, a TV que passa você. O meu nome é Viviane Melo, sou analista judiciário do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, lotada no cartório eleitoral de São João del Rei. Agradeço a produção da TV Campos de Minas e a direção da TV Campos de Minas pelo convite para dar início e sequência ao ciclo de apresentações com o tema Eleições 2012, ao bem servir do cidadão. Justiça eleitoral como pilar da cidadania. Este tema foi sabiamente sugerido pelo Dr. Hélio Martins Costa, excelentíssimo juiz eleitoral da zona número 256 de São João del Rei. Boa noite, doutor Hélio. Boa noite, senhores telespectadores. Presente conosco também, doutor Armando Barreto Marra, excelentíssimo juiz eleitoral da zona número 328 de São João del Rei. Boa noite, doutor Boa Armando. noite. Agradeço oportunamente a colega, apresentadora e advogada doutora Leidiane Gouveia, que gentilmente cedeu seu espaço neste programa a esta apresentadora. Importante ressaltar que o cartório eleitoral número 328, da Zona Eleitoral 328, sob a jurisdição de doutor Armando Barreto Marra, é o foro eleitoral e é responsável pela cidade, por grande parte da cidade de São João del Rei e dos municípios de Conceição da Barra de Minas e Nazareno. Já o cartório eleitoral da Zona 256, sob a jurisdição de doutor Hélio Martins Costa, é responsável por parte do município de São João del Rei e pelos municípios de Tiradentes, Ritápolis, São Tiago, Lagoa Dourada e Santa Cruz de Minas. Justiça eleitoral como pilar da cidadania. No dia 7 de outubro teremos as eleições municipais e a produção do programa Direito da Gente fez questão de dar coro à sugestão do doutor Hélio para levar para os telespectadores o tema Justiça Eleitoral e Cidadania, um tema de importância, de alta importância. Doutor Hélio, a Constituição Federal de 88, ou seja, a nossa Carta Política, a lei das leis que comanda o país, que comanda a todos nós cidadãos, que nos confere direitos e obrigações. A Constituição de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã. Vossa Excelência poderia explicar aos nossos caríssimos telespectadores o conceito de cidadania dentro da nossa Constituição, à luz da nossa Constituição? Boa noite a todos. Eu poderia resumir a cidadania como participação. É a forma de participação da pessoa em todos os atos da vida política e social de um Estado, né? Ou seja, o conjunto de direitos e obrigações. O cidadão, a pessoa não tem só direitos, ela tem também obrigações e deveres inerentes a essa vida em sociedade, né? E à luz da Constituição Federal de 88, que deu uma amplitude, uma ênfase muito grande, né, ao instituir o Estado Democrático de Direito, que nós podemos dizer que é o suprassumo do Estado, né? O Estado Democrático de Direito é aquele que encerra um elenco imenso de garantias ao cidadão, que prestigia o cidadão no contexto da sua organização política e social, né? Tanto que essa viabiliza uma participação muito intensa do cidadão, tanto na vida política e administrativa do Estado, né? Nós temos podemos citar um exemplo mais recente, com previsão na Constituição, de que nós hoje podemos ter leis por iniciativa popular. A lei da ficha limpa é uma lei que surgiu a partir de movimento popular. Ganhou as ruas, o volume de assinaturas necessários, chegou ao Congresso, foi sancionada, e esse é o primeiro ano das eleições, em razão do princípio da anualidade, que ela está em vigor. Isso demonstra o quê? A força do cidadão na participação dessa vida social e política. E o momento das eleições municipais tem uma importância muito grande para que a gente fale disso,
porque o cidadão é, vamos dizer assim, a pessoa mais importante desse contexto, porque é o momento em que ele vai escolher quem o irá representar, tanto em se tratando de eleições municipais na Câmara, né, elegendo o vereador de sua preferência, assim como o prefeito municipal, que tem a incumbência de gerir administrativamente o município pelos próximos 4 anos. E o voto é manifestação de vontade, é essencialmente manifestação de vontade. Então, a Justiça Eleitoral tem uma preocupação muito grande com esse contexto, com essa participação do cidadão nessa vida político-social do município, de forma que ele possa exercer o seu maior ato de cidadania com a maior tranquilidade possível, que é o sufrágio, ato de manifestação de vontade do cidadão. Doutor Armando, o excelentíssimo juiz, diretor do Foro Eleitoral de São João del Rei. Temos acompanhado os noticiários e, recentemente, o julgamento do Mensalão. É certo que vivemos hoje uma crise política inestimável. E muitos eleitores que procuram os serviços do cartório eleitoral alegam que não querem votar mais, por não mais acreditarem nos candidatos, nos partidos políticos e na política, enfim. Sabemos que este não é o melhor caminho, não é o caminho mais saudável. E diante dessa insatisfação generalizada que temos observado, peço a Vossa Excelência que teça suas observações, vossas observações a respeito do assunto, envolvendo também um polêmico anseio da sociedade pelo voto facultativo. Por favor. Boa noite. Veja bem, se você for analisar a história do Brasil, desde a proclamação da República, nós tivemos poucos períodos, curtos períodos de prática democrática. E o voto é um direito que foi alcançado pela sociedade brasileira a duras penas. Nós tivemos períodos muito curtos de prática democrática. Então, a democracia no Brasil, apesar de consolidada, é uma prática que deve evoluir muito. E eu considero o voto obrigatório um instrumento muito importante para a evolução dessa prática democrática. Com relação à questão do voto facultativo, eu acho que não é o momento de se abandonar o voto obrigatório, porque foi conquistado a duras penas o direito de voto durante a história do Brasil. E com relação aos escândalos em geral que acontecem na vida pública brasileira, certamente devem servir de estímulo para o eleitor escolher melhor seus candidatos e não desanimar. Que sirva de estímulo para que o eleitor pense, puxa vida, então eu preciso pensar melhor naquele candidato que eu vou escolher, se realmente ele está envolvido num problema, eu devo escolher o outro ou não renovar o meu voto para aquele candidato. Então, os escândalos que hoje nós temos na transparência, a imprensa é livre no país, devem servir de motivação para uma escolha melhor dos candidatos, e não desânimo quanto ao direito de votar. Obrigada, doutor. No dia das eleições, o cidadão que não tem o título em mãos, ele consegue votar? Com relação a São João del Rei, ele pode votar sem o título, até sem qualquer documento. Mas ele tem que saber o número da seção dele, porque o sistema biométrico permite a identificação do eleitor com o polegar direito. Basta que ele chegue até a seção dele, se identifique, declare o seu nome e ele será convidado a colocar o seu polegar direito, fazer a sua identificação biométrica e assim poder votar. Agora, se ele não souber a seção dele, ele não pode votar sem o título de eleitor, sem o documento. Aí, no caso, ele teria que levar um documento com foto e, de repente, procurar o cartório eleitoral. E procurar. E saber até, onde é, né? Se ele tiver perdido o título, até 10 dias antes das eleições, ele pode pedir a segunda via no cartório eleitoral. Basta procurar o cartório eleitoral, que até 10 dias antes das eleições ele pode pedir a segunda via. Agradecemos a gentileza da telespectadora Joana do Matozinhos, que parabeniza a condução do programa e a competente apresentação dos nossos juízes eleitorais pelos esclarecimentos e pela aula de cidadania.
Doutor Hélio, quais são os principais crimes eleitorais combatidos em nosso ordenamento jurídico, ou seja, combatidos pela legislação brasileira? Os crimes eleitorais, o Código Eleitoral, ele relaciona uma lista grande de crimes. Eu vou citar alguns que são mais relevantes de se destacar nessa oportunidade, que são aqueles que têm o objetivo de cooptar a manifestação de vontade do cidadão. Ou seja, quando o candidato visa por algum meio, por algum mecanismo, por algum artifício, tentar influenciar na manifestação de vontade tendente a obter o voto dele. Nós temos ainda, dentro desse contexto, destinação de benefícios, liberalidades, né? Ou seja, doações que se dá com o objetivo de obter voto, compra de voto, né? Transporte de eleitor, fornecimento de alimentação, contrariamente ao que dispõe a lei, não é isso? E também o alistamento fraudulento, que é o eleitor, se a pedido de candidato, se alistar fraudulentamente em município distinto daquele que ele reside, para beneficiar o seu candidato. Doutor Armando, uma pergunta que seria muito oportuna neste programa: como avaliar bem um candidato? Como escolher o seu candidato? Bom, acho que a questão passa pelo estudo que o eleitor deve fazer das propostas desse candidato. Por exemplo, no âmbito da eleição municipal, o que o prefeito tem de proposta para melhorar as condições de vida na cidade, o bem comum em geral, condições de trânsito, de saúde, de educação, o que os vereadores têm como projeto de legislação para melhorar a qualidade de vida na cidade, conhecer as ideias dos seus candidatos e, o mais importante, cobrar posteriormente depois de eleitos. Porque existe uma prática muito comum no Brasil. As pessoas, os candidatos são eleitos e depois o eleitor se desliga completamente. Eu acho que o importante é continuar com a cobrança, porque aí sim você constrói uma cidade, um estado, um país melhor. E exerce a cidadania. E exerce a cidadania plena, né? Uma pergunta sobre propaganda eleitoral, que eu farei em nome do telespectador José Eustáquio, do Alto das Mercês. Por favor, doutor Hélio. No caso de um vereador morar em certo bairro, num bairro X, ele pode impedir que um vereador que mora em um bairro Y venha fazer a propaganda ou sua divulgação neste bairro X? De maneira nenhuma. Nós vivemos um Estado democrático de direito e o Estado democrático de direito pressupõe liberdade. A propaganda eleitoral, dentro dos limites que a lei determina, ela pode ser realizada pelo candidato a vereador ou a prefeito em qualquer local da cidade, independentemente do bairro onde ele resida ou se no bairro onde ele vai realizar propaganda tem outro candidato, né? É em função desse sistema de liberdade de manifestação e de expressão, no caso da propaganda, adstrito, né, aos limites que a lei estabelece. Gostaríamos de parabenizar aos doutos juízes eleitorais que representam tão bem e dignificam a justiça eleitoral em São João del Rei e região. Eles nos deram uma aula de como o eleitor pode exercer a sua cidadania. E ficou muito claro que a cidadania é algo inerente ao eleitor, que dá direitos e dá deveres. E o eleitor, ao eleger alguém, ao ter o seu representante, deve cobrar e continuar com o seu plano, saber direito quem ele elegeu. Cuidar disso, porque isso significa educação para o futuro e para uma sobrevivência sã de uma sociedade. Agradecemos a produção do programa Direito da Gente pelo convite, agradecemos a direção da TV Campos de Minas e agradecemos a todos os telespectadores que nos assistem à TV Campos de Minas, a TV que passa você, na região do Campo das Vertentes, com as expectativas de sempre renovar e ampliar os conhecimentos de nossos telespectadores, ou seja, de cada cidadão que nos assiste em casa. Agradecemos e deixamos registrado que em outras oportunidades poderemos tratar de outros assuntos concernentes à justiça eleitoral. Muito obrigada, muito boa noite.